Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 25 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no meu canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Procedimento bem simples. Se estiver aparecendo para você aqui no canto inferior direito do seu vídeo uma imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você sempre seja avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, como por exemplo as lives, as entradas ao vivo durante o pregão a partir das 10h45, análise de fechamento do pregão, análises especiais e vídeos de aprendizado. E para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, e também as carteiras de ações e informações relevantes, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Indo então para a análise, eu vou falar não só do Ibovespa, falando dos futuros, mini índice, mini dólar, e depois venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, FLRY3, SUSB3, Ambev, ABEV3, ITSA4, CIRI3 e IGTA3. Começando aqui pelo Ibovespa, alta de 0,45%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Sinalização de força por parte dos compradores em cima da região de suporte que eu já venho destacando nas últimas análises, então Ibov em cima dessa média móvel, a tendência continua sendo de alta, gera uma sinalização positiva, a superação da máxima de hoje aumenta a probabilidade de subida. Confesso que seria, na minha avaliação, seria mais interessante ter algo maior aqui um pouquinho para baixo, mais fraco, logicamente, sem ganhar força para baixo, e na sequência gerar a sinalização de alta. Por quê? Porque vamos supor que fosse comprar BOVA 11. A resistência está muito em cima, né? Está muito em cima dessa resistência. A entrada aqui com o stop aqui embaixo estaria muito em cima da zona de resistência. Mas enfim, logicamente a torcida é para que o Ibov gere já um sinal forte de alta, um fechamento, por exemplo, acima dessa zona de resistência que não está conseguindo fechar, botar aqui um ponto mais alto, o fechamento aí para cima do 104,848, seria algo mais positivo e nova máxima no pregão seguinte. Isso aumentaria a probabilidade do índice gerar um novo movimento de expansão a favor da tendência e, consequentemente, romper a máxima histórica. O fato é que, até o início do pregão de hoje, cenário bem difícil de identificar, até o fechamento desse pregão é ainda difícil para se identificar oportunidades mais interessantes para entrada. Separei algumas aqui que pode acontecer a entrada a partir do próximo pregão. Vamos começar aqui a falar agora do mini índice. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Então, mini índice gerando aqui um candle de reversão chamado de piercing, de perfuração, que é quando abre aqui com gap de baixa e invade aqui uma boa parte do candle, uma parte do candle anterior. Quanto maior for a invasão, mais relevante é o padrão de reversão, a chance de reverter esse movimento de baixa para um movimento de alta. Então, o mini índice dá para perceber que tem resistência bastante forte por aqui, nessa faixa aqui do gráfico diário, desde o patamar ali do 105,010 até o patamar de 105,200, região mais pesada de resistência. Depois, mais acima disso, 105,375 a 105,585. Indo para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Nós tínhamos aqui uma tendência de baixa, que veio até esse patamar, volta aqui para cima dessa região, reverte essa tendência de baixa. Basicamente, se eu já olhar até para o gráfico de 30 minutos, nós já temos aqui, ó, esse aqui é o gráfico de 30 minutos, uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, dentro desse contexto, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, o mercado abre ainda subindo, mais interessante para a ponta compradora, ficar atento justamente na próxima faixa de resistência, que é essa região aqui, desde o patamar lá do 105,010 até a região do 105,200 que eu mencionei agora no gráfico diário, que é tudo isso aqui, ó. Toda essa região aqui ainda passa pelo 105,375 que eu comentei. Então, essa região é uma região mais pesada de resistência. Quanto mais distante for a entrada em relação a essa região, mais espaço tem para uma melhor relação risco-ganho para uma operação de compra de day trade no mini índice. Abriu caindo, suponhamos que abra caindo, né? A gente sempre trabalha em cima do que pode acontecer com o preço e a partir do que pode acontecer, traçar estratégias em cima do movimento do preço. Então, se abre aqui caindo de maneira mais forte, gera uma sinalização mais forte de baixo, fica mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora, o topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra forma de venda
chega aqui nessa zona de resistência e quebra a sequência de máximas ascendentes, seja pelo gráfico de 60, mínimas ascendentes, seja pelo gráfico de 60 ou pelo gráfico de 30 minutos, ou seja, quebrar a sequência de mínimas ascendentes. Então, se continuar subindo e quebrou essa sequência, volta a ficar interessante para se trabalhar na venda de topo descendente, principalmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, esse seria o cenário mais interessante para buscar a operação na ponta vendedora a partir do próximo pregão. E enquanto mantiver um cenário de tendência de alta no intraday, gráfico de 10 ou mesmo gráfico de 30 minutos, fica mais para compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta, mais interessante fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje apresentou aqui basicamente um candle de reversão chamado de engolfo de baixa, onde ele vai lá em cima no patamar de resistência. Deixa eu só verificar aqui meus ajustes. Tá ok, tá sem o ajuste. Então vai lá no patamar de resistência, que eu até citei esse patamar como sendo um patamar muito relevante para o dólar. Eu citei isso na live da primeira hora de pregão de hoje, na parte das 10h45, aqui no YouTube. Então o dólar foi lá em cima, bateu na sua zona de resistência. Por que é relevante? Porque se ultrapassar esse patamar aqui, vai ter ali uma faixa de resistência em torno de 208, depois na faixa de 213 a 216. Aí a partir daí, basicamente dá um salto de espaço de subida para a faixa dos 257, 4,257. Então o dólar vai lá, bate nessa região, gera uma sinalização negativa, perde a mínima do pregão anterior, aumentando a probabilidade de se ter algo para baixo, quem sabe para vir a fechar esse gap aqui de baixo. Desculpa, esse gap de alta que tem suporte por volta dos 416,50 a 414. Indo para o gráfico de 60 minutos, dá para se observar que o dólar tentou gerar aqui um fundo abaixo do patamar que era para gerar fundo acima, não conseguiu gerar fundo acima dessa região, aqui no gráfico de 60 minutos, e aí reverteu para baixo. Quando fecha aqui para baixo da média, fica muito mais interessante para ponta vendedora. Ou seja, quando vem para baixo aqui, perde a mínima desse candle e principalmente anula essa formação de fundo no G60, fica muito mais para buscar operações de venda num prazo mais baixo, gráfico de 10, de 5, e para quem é mais agressivo, aí, operações mais curtas, no gráfico até de 2 ou de 1 minuto, topo descendente ou pivô de baixa, para se buscar essas entradas a favor da expectativa de queda num prazo acima. Então, veio para baixo, basicamente a tendência de alta já era, porque perdeu o último fundo ascendente, já tinha perdido basicamente aqui uma tentativa de fundo ascendente e veio para baixo, e agora dentro desse viés aqui, tem um suporte aqui importante que está batendo, que é uma região primeiramente desse fundo, a mínima desse fundo aqui, que é na casa dos 453, depois tem 451 e mais abaixo 445,50. Então esses níveis aqui eu vejo com uma relevância maior em termos de suporte agora para o dólar. Permanecendo dentro desse movimento de baixa, sem gerar sinal de alta no gráfico de 60 minutos, segue mais apropriado para buscar venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente no gráfico de 10 minutos. Aqui está gerando algum tipo de venda? Esse aqui é o gráfico agora de 10 minutos. Não está gerando venda. Teria que ter algum movimento de subida e gerar sinalização de baixa, preferencialmente abaixo desse nível aqui, abaixo desse patamar de 458,50. E para compra, como é que seria a possibilidade de compra? Se gerar algum sinal de alta no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos, em cima dessa zona de suporte que eu acabei de citar, aí sim fica mais interessante para se buscar alguma operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos e ficar de olho, principalmente nesse nível de resistência aqui que eu vejo com relevância maior caso o mercado venha gerar um movimento contrário aqui para ficar dentro desse cenário de indefinição de tendência no intraday. Seria na faixa ali dos 463 a 465, a zona de resistência mais importante que eu vejo num possível repique de alta do mini dólar. Se abre caindo, confirmando o candle de baixo lá do gráfico diário, vem aqui para baixo, passa a gerar topo descendente para baixo da região dos 451, melhor ainda para se buscar essa operação de venda de day trade no dólar. Indo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentando aqui uma estabilidade, apresentou, né? Deixa eu só verificar aqui, já fechou. Apresentou uma estabilidade, mais 0,26%, fechou aqui agora, mais 0,26%, fechou quase na máxima do dia. Bateu na região de suporte lá, finalmente fechando ali um gap de corpo na faixa dos 26,88 e gerou uma forte recuperação. Abre a chance de se buscar uma compra aqui, sendo um pouquinho mais ousado, sim, abre essa chance. Por que quando eu falo sendo um pouquinho mais ousado? Porque se a gente buscar aqui uma relação risco-ganho de 1 para 1, nesse candle que ficou um pouco grande,
pegar aqui uma relação risco-ganho de 1 para 1, lá na faixa de 1 para 1 seria 25, um pouco acima de 25,93, porque a entrada seria ali na faixa dos R$ 27,36, com stop em 26,77. Então, um objetivo aqui, na verdade, 1 para 1 seria próximo da região já de resistência, muito em cima da zona de resistência, ou seja, não é uma relação risco-ganho tão satisfatória assim. Mas é uma das alternativas, onde vai ter resistência 28,06, 28,24 e 28,34. Isso, 28,34 pelo gráfico semanal. Então, esse é o único ponto negativo que eu vejo, ou seja, é uma sinalização de força igual já aconteceu aqui, que não evoluiu, veio aqui para baixo e gera mais uma, está dentro ali de um movimento de baixa após um movimento de alta no gráfico semanal e em cima de um patamar importante de resistência. Então, esse é o ponto mais favorável nesse momento, essa questão da relação risco-ganho para essa próxima zona de resistência. Eu estou falando de resistência aqui, mas tem essa, inclusive, dessa máxima, desse grande candle de baixa, na faixa dos R$ 27,85. Na Vale 3, o dia de hoje apresentou aqui um candle de alta de 1,98%, vindo aqui para brigar ali num fechamento acima dos 47,88, não conseguiu fazer isso, mas enfim, quase um alta aí de 2%. Não conseguiu fechar acima da máxima do candle anterior, que era 47,88, fechou 2 centavos, na verdade 3 centavos abaixo, né? Deveria ter fechado 47,89 para cima, para até buscar uma compra aqui com stop abaixo dessa mínima, sendo também um pouco mais arrojado, vamos dizer assim, mas dá alto arrojado porque se já está dentro de um movimento de baixa, comentou se voltasse aqui para cima da máxima desse candle seria uma sinalização positiva, sim, uma sinalização positiva. Arrojado pelo gráfico semanal que já está dentro de um movimento de baixa. E inclusive com as médias direcionadas um pouco mais para baixo. Então, isso aqui, logicamente, considerando que o ativo ainda está dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal e com esse topo descendente, ou seja, com essa sinalização de queda no gráfico semanal, tem um risco maior, sim, na operação de compra, com um candle até um pouco mais alto, mas é uma das alternativas de entrada a partir do próximo pregão. Vou avaliar a abertura do próximo pregão em termos de uma possível compra em Vale 3. Só não passei aqui no pregão de hoje porque ainda estava a questão da dúvida de se ia fechar para cima ali das médias, se ia fechar para cima dessa máxima aqui, fechou bem no limite a Vale 3. Fleury, encerramento da posição comprada justamente por oscilar abaixo dos 25,30, abaixo da mínima do pregão anterior, ou seja, uma entrada que a gente fez aqui nesse pregão e saída aqui nessa perda dessa máxima aqui, dessa mínima, da última mínima ascendente do gráfico diário, após essa queda de 0,9%. Então essa operação da Fleury foi encerrada com um ganho de 2,64% e isso proporcionou um crescimento de 0,5% sobre o capital total, essa operação de swing trade da Fleury. SUSB3, seguimos na ponta compradora, abriu aqui para baixo, foi lá em cima, agora sim alterado o stop dessa ação para R$ 32,10. Eu comentei isso no início do pregão de hoje, que após o fechamento do pregão de hoje, o stop seria reposicionado para baixo da mínima de hoje, enfim, stop reposicionado em R$ 32,10, fechou com alta de 3,05%. Seguimos na ponta compradora com essa única alteração. Lembrando que a nossa compra aqui foi por volta dos R$ 33,00, ela está agora na faixa dos R$ 33,40. Enfim, vamos ver se ela consegue ganhar força e gerar o pivô de alta lá, que seria muito bom para a nossa posição comprada em termos de buscar o objetivo da nossa entrada. Então, aqui o ativo, a resistência para gerar o pivô de alta, R$ 34,31. Recomendação de compra na ABEV3, ativo gerando uma correção mais no tempo, mas ainda assim um pouco duvidosa até a entrada, né? Porque ficou bem de lado aqui, bem definido. E aí gera esse candle de força em cima, bateu ali na média, gerando aqui uma sinalização positiva, que pode trazer o ativo para fechar aqui esse gap de baixa, que é uma região de resistência na faixa ali dos R$19,93 a R$20,07. Acima disso, outro nível de resistência aqui fica nesse patamar. O ponto positivo é que o ativo gerou aqui um fundo, veio para cima de uma região aqui de antiga resistência, que vinha patinando bastante nesse patamar dos R$19,05, R$19 número redondo, e aí vem aqui se sustentando vários pregões em cima da região dos R$19 e gerando agora uma sinalização de alta. Enfim, uma tentativa de entrada com stop abaixo dessa mínima do pregão de hoje. Passando os dados dessa compra, entrada ali por volta dos R$19,57, fechou em R$19,60, stop em R$19,24, abaixo da mínima do pregão de hoje, que é justamente onde está até a média. O objetivo da operação em R$ 20,23, com risco de 1,64%, que é o tamanho do stop, alocando 24% do capital total. Ambev tem uma volatilidade mais baixa
e a gente aloca um pouco mais de capital no ativo. Depois de Ambev, vamos falar aqui de Itaúsa, ITSA4, fechou ali próximo da máxima ali do que no anterior, alta de 0,61%, ativo que segue dentro de um cenário mais de tendência de alta, em cima de um patamar ali basicamente de topo anterior do gráfico semanal, gerando ali um candle de recuperação, candle de perfuração, que invade ali boa parte do candle anterior, abre aqui abaixo do corpo do candle anterior, invade, bate ali na média, possibilidade de uma compra. Também assim, não é algo totalmente confortável a entrada. Confortável assim, por conta do tamanho do candle, por conta do tamanho do stop e a proximidade da zona de resistência. Então, são duas opções aí de entrada que eu já comentei nessa análise, que por conta dessa questão da proximidade da zona de resistência, o Ibovespa, o mesmo candle do Ibovespa, mesma situação. Boa alta, possibilidade de entrada, superação da máxima de hoje, 13,17, stop ficando abaixo dos R$12,94, ficando em 12,94, né? Aí vai ter resistência imediata na faixa dos 13,24, depois disso na casa lá da máxima dos R$13,37. Seguindo para Ciri 3, Cirela fechou o pregão de hoje aqui vindo mais próximo, lembrando que eu fiz uma análise especial desse ativo, está em cima do patamar agora de suporte ali da região de gap. Caso gere algum sinal de alta a partir do próximo pregão, buscaria uma entrada na superação, por exemplo, da máxima do pregão de hoje. Se superar os R$ 23,33, o stop ficaria abaixo da mínima de hoje em R$ 22,83. Também seria a alternativa de compra para o próximo pregão. E nessa mesma situação de abertura com gap de alta, faz ali um recuo chamado pullback, ou seja, supera ali o topo anterior, faz aqui o chamado pullback, retorno do preço em cima do patamar de resistência. Agora falta a sinalização de alta para uma possível compra. Temos a GTA3, que é algo parecido, ou seja, rompe toda uma região ali de topos anteriores, gera aqui um gap e agora um candle de indefinição em cima desse suporte, que é de topos anteriores, que é de um gap, que é mais uma média móvel de 3 períodos. Possibilidade de compra no papel se superar a máxima desse candle. Também a mesma situação. Candle grande, relação risco-ganho desfavorável em cima de topos anteriores. Ou seja, um 1 para 1 tem que superar essa máxima. Esse é o ponto mais desconfortável da entrada. Se fizer mais um candle aqui, ficar aqui mais um candle de lado e o candle for um pouco mais reduzido, o tamanho dele, melhor ainda para se fazer essa entrada de compra de fundo ascendente em cima de GTA3. Mas enfim, é um ativo que eu vou estar no meu radar para acompanhar no próximo pregão em busca aí de oportunidade. Já anotei outros papéis, mas para essa análise vou deixar esses ativos aqui que eu já comentei. E a partir do próximo pregão no canal DV Invest no Telegram, se tiver alguma entrada sendo oficializada, você vai receber aí no seu celular, no seu desktop em tempo real. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.